E aí, galera, bom dia a todos, estamos aqui. Galera, eu vou apresentar aqui o Roberto. Eu sei que todo mundo já deve conhecer o Roberto. 40 anos de mercado na educação, né, Roberto? Palestrante. 31 livros, 9 milhões de exemplares. Cara, médico, palestrante, empresário, investidor. Nossa! E nós somos sócios do MBA, você tem um MBA aqui na Unifesp. Liderança humanizada. Liderança humanizada, ciência da mente e liderança humanizada. E seja bem-vindo, Roberto. E hoje nós vamos falar sobre educação, né? O nosso slogan é a educação, o presente e o futuro da educação. Mas vamos falar um pouquinho do passado para falar do presente. Roberto, primeira coisa aqui para a gente trazer consciência aqui para a turma. Como é que você enxerga a educação, esses 40 anos ensinando essa turma? E, de fato, o que você enxerga o presente e o futuro da educação? É interessante, quando a gente olha hospitais, quando a gente olha restaurantes, a gente vê ambientes muito diferentes do que era há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 300 anos atrás. A sala de aula continua exatamente igual como era 400 anos atrás. E a estrutura de pensamento da maior parte dos educadores é a mesma. Formar pessoas submissas, boazinhas, que respondem a mesma coisa. E aí, a gente quer contratar empreendedores, a gente quer contratar gente criativa. E a gente, muitas vezes, tem que desfazer o mindset de obediência. Sim. Quantas vezes você, eu, na editora, nas empresas, eu chego para o cara e falo assim, vai lá, faz, coloca as tuas ideias, né? E eu vejo a criança que um dia ele fala, mas Roberto, se eu começo a falar, a professora vai me colocar para fora da escola, da classe. Se eu der uma ideia diferente do que ela perguntou, ela vai me colocar para fora. Tudo preso na mesma gaiola, né? Tudo preso na mesma gaiola. E a função da escola é ajudar a desenvolver o potencial de cada ser humano. Porque cada ser humano tem ideias próprias, criatividade. E esse é o nosso grande desafio. É desfazer o mindset que as pessoas, que você, que eu lembro de uma situação que eu passei muito interessante. Eu fui um péssimo aluno no colégio, que antigamente chamava clássico, tinha clássico científico. E eu ia ser reprovado. Só que o meu diretor da escola em Santos, há 60 anos atrás, 60 anos, mais que meio século, ele tinha uma cabeça muito boa, o professor Edésio. Então, se o aluno fosse repetir por causa de meio ponto, ia a professora e o aluno falar com o diretor. Estava lá o professor Edésio, estava lá o Roberto Chiniachique e estava lá a dona Rosinha. E o professor Edésio falou, dona Rosinha, o que está acontecendo? Ela falou assim, o Roberto é muito bagunceiro, ele interrompe quando eu estou falando, ele fala umas coisas que não tem nada a ver com a aula, portanto, ele merece ser reprovado. O professor Edésio chegou e falou, dona Rosinha, ele é do teatro, ele tem um conjunto de rock, ele joga futebol e joga basquete representando a nossa escola. Um cara desse nunca vai ser um aluno normal. Ele vai ser sempre um cara criativo. E aí ele falou a seguinte frase, um dia a senhora terá orgulho de ter sido professora do Roberto Chiniachique. Ela olhou brava para ele e acho que ela pensou, não, um dia eu vou ter orgulho de ter reprovado o Roberto Chiniachique. Reprovou. Passaram-se muitos anos, 20, 30 anos, eu fui fazer uma palestra em Santos. Ginásio lotado. Clube Vasco da Gama, inesquecível, lotado, gente no... E os organizadores falaram, não, Roberto, é uma surpresa, a gente não quer que ninguém te veja, você fica aqui, que é uma situação normal de um palestrante, fica lá. Quando eu fui chamado, a mestre de cerimônias falou assim, doutor Roberto, nós vamos trazer uma pessoa muito importante da sua vida. Professor Edésio, por favor, suba para fazer a saudação ao nosso palestrante. E o professor Edésio começou a falar que eu era criativo, que eu era
que eu era do teatro, que eu era não sei o quê. E quando eu vi aquele sujeito que acreditou em mim, num período muito difícil da minha vida, eu comecei a chorar. Eu falei, pô, esse cara confiou em mim. Meus pais não confiaram, brigavam, diziam que eu era um vagabundo, que eu não fazia nada certo. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí, o professor Edésio, num ato de generosidade, falou, Roberto, aqui estão os professores que forjaram a sua educação, né? Quando eu olho, na primeira fila tinha um monte de professor, mas quem que estava bem na minha frente? Dona Rosinha, a que falou que eu era bagunceiro, que eu não ia dar em nada. E ela me aplaudia. Eu morri de vontade, porque o meu lado humano, sim, vingativo. Eu falei, Dona Rosinha, você lembra que você me reprovou dizendo que eu não ia dar em nada? Mas isso é bíblico, viu, Roberto? Oi? Isso é bíblico. O que aconteceu com José, né? Ele se encontrou depois com os caras que meteram o pau nele lá e estavam os irmãos dele tudo lá aplaudindo ele, lá, governador do Egito, né? Exatamente. Aí eu olhei, agradeci os professores, abracei o professor Edésio chorando. E eu quero falar isso para os educadores, quero falar para os pais. Sabe, se seu filho é um cara diferente, se o seu filho é um cara que ninguém entende, talvez ele precise de uma ajuda psicológica, ele pode estar numa depressão, pode estar numa síndrome de pânico, mas não mate essa criatividade, não mate esse empreendedorismo, não mate essa vontade dele ser alguém. E esse é por isso que nós somos amigos, parceiros, sim, encrenqueiros. É verdade. Porque a gente acredita que nossa função é libertar as pessoas, sim, dessa educação disciplinadora, sim, eliminadora, reguladora, de talento, né? Então, é sobre isso que é o nosso trabalho. Então, top. Se você me perguntar, Roberto, 50 anos mostrando para as pessoas que elas podem ser elas, que elas podem amar do jeito delas, que elas podem criar empresas do jeito delas, que elas podem criar trabalhos do jeito delas. É isso. E esse é o nosso trabalho. Show, Roberto. Roberto, e algo curioso, né? Como você é médico e também um especialista em pessoas, você vai poder responder muito bem isso, que, de fato, eu acho que é uma das maiores dores da educação tradicional. É você aprender com quem não vive aquilo que prega, né? A gente fala muito do real deal, né? O que é um real deal? É a pessoa que vive aquilo que prega e está ensinando todo dia. E eu acho que o curso Liderança Humanizada e Ciência da Mente é muito sobre isso. Você que é médico, estudioso e conhece a mente humana, o que você teria a falar que as pessoas deveriam se concentrar nesse caminho da educação? A gente vê nas empresas o que são os cursos de liderança. Liderança estratégica, liderança baseada em princípios, liderança situacional. A gente não vê um curso que fale assim, quem é esse ser humano que está aí na sua frente? Quem é esse? Quais são essas ambições? Quais são essas inspirações, essas motivações? E o líder tem falhado. O líder tem falhado porque ele não entende a linguagem do jovem. Não consegue decifrar. Ele não consegue saber, exatamente, a palavra certa é decifrar. Ele não sabe decifrar o que está acontecendo com essa pessoa. Porque todo ser humano tem um botão de liga e desliga. Você é pai, eu sou pai também. A gente fala uma frase e você vê que você murcha o teu filho. Ou você fala uma outra frase que você ajuda seu filho a desabrochar. As empresas precisam disso. Muita gente fala assim, eu demito, eu troco, mas é o seguinte, empresas campeãs são formadas de seres humanos campeões. Os bons, eles não ficam por conta de salário. Por quê? Porque por conta de benefícios, qualquer outra empresa oferece. Ele acaba ficando com as pessoas limitadas. Então, o verdadeiro líder, e é algo que eu tenho muito orgulho, uma pessoa ficando um ano comigo é outra pessoa. É outra pessoa. Eu que o digo. A pessoa comigo um ano, por quê? Porque eu vou falar para a alma dessa pessoa. Sim. Vou ser duro muitas vezes, sim, vou ser afetivo, vou orientar. E a gente tem que entender que as pessoas querem trabalhar, primeiro, num lugar onde elas se sentem importantes.
2, num lugar em que ela cresça. 3, para um líder que ela admire. As pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do líder dela. É verdade. Esse cara é um chato, esse cara é crica, esse cara não sabe nada, é o dono da verdade, é burro. Portanto, se os caras bons estão saindo da tua empresa, perceba, você tem que crescer como pessoa. E eu vejo que essa moçada hoje, ela sai louca atrás do sucesso. E é o seguinte, tem uma frase do Mário Quintana, poeta, ele fala assim: não fique caçando borboletas, trabalhe o teu jardim, porque as borboletas virão. Vão vir. Seja um ser humano melhor, seja um ser humano mais profundo. As oportunidades chegam. Muitos de vocês falam assim, mas Roberto, como é que eu faço? Atraia as pessoas legais, atraia as oportunidades. Por isso que a gente precisa trabalhar com desenvolvimento pessoal. A gente precisa ser um cara mais legal, mais humano. Você sabe, Roberto, que eu quando fiz faculdade, eu na verdade assim, eu empreendo desde os 12 anos de idade. Então eu tenho 30 anos empreendendo, nunca tive uma carteira de trabalho. Não que é errado, mas, cara, eu nasci e servi como empreendedor sempre. E fiz faculdade de contabilidade, porque fui influenciado pelo meu irmão mais velho, mas a aula que eu tinha, assim, contava os dias para chegar, era a aula de administração. Uhum. E quando eu vi o meu professor de administração, que eu comecei a ver a aula dele, e aí quando eu fui ver, o cara nunca teve um negócio. E aí como que o cara vai me ensinar a administrar alguma coisa se ele nunca administrou nada? Então, cara, é exatamente isso aí. A gente quer aprender com quem vive. E hoje, para mim, Roberto, não é porque eu tô aqui num podcast, mas para mim é uma honra aprender com você. Obrigado. Nós estamos construindo esse negócio junto. E esses dias a gente estava conversando. Eu queria trazer esse tema aqui para a moçada, que é o seguinte. Posso te interromper antes Pode. de você trazer o Opa. tema? Vê, eu estudei medicina. Aham. Os meus professores na faculdade de medicina eram os melhores. Então, o cirurgião torácico era um mega cirurgião torácico. O meu professor de gastroenterologia era um mega. Meu professor de patologia era um mega. Aí você olha para as faculdades de administração. Exatamente essa catástrofe que você falou. A maior parte dos professores da maior parte da faculdade de administração não conseguiam emprego. Vou pegar uma empresa, não conseguiram emprego num banco, que é a coisa mais careta, quadrada que existe. E esse é o cara que você tem que aprender. Agora, faça administração, porque uma das competências mais importantes hoje, se você quer ter sucesso, é gestão de negócios. A desgraça é aprender com quem nunca fez negócio, fez um business plan, fez um fluxo de caixa. Nunca geriu uma pessoa na vida, né? É isso aí. Roberto, o tema do momento agora, vamos entrar numa parada muito louca agora e vamos mexer na ferida. O tema do momento aqui é inteligência artificial. Todo mundo mexe nesse negócio, né? O mundo está sofrendo uma dor, que é a dor emocional, e muito se fala inteligência emocional versus inteligência artificial. Você trouxe um tema esses dias, a gente conversando. Fran, a grande parada não é só inteligência emocional, porque emocional você cuida de você, mas a questão é cuidar do outro, que é a inteligência afetiva. Me fala um pouco disso. O que isso tem a ver com o processo da educação para o mundo? Pessoal, tem que estudar inteligência artificial. Hoje, eu, Roberto Chinichico, tenho 3 professores particulares de inteligência artificial. Por quê? Porque tudo que é automatizável, a inteligência artificial vai fazer melhor que você. Agora, a nossa sociedade vive sendo robotizada. As pessoas não têm mais sentimentos, as pessoas não têm mais criatividade. Então, posso dar um recado para eles? Agora. Então é o seguinte, se você é um cara robotizado, que não tem a coragem de sentir teus sentimentos, de se apaixonar, se você não tem a coragem de olhar nos olhos, se você não tem a capacidade de saber o que teu filho está sentindo, você vai ficar desempregado. Agora, se você é uma pessoa que tem inteligência afetiva, que é o tema do livro novo, inteligência afetiva, o carinho é essencial, você está feito. Então, vê, eu estava num evento de educação, nós estávamos falando para professores. Algum professor gosta de corrigir prova? Nenhum. Não. Só que a escola usa o professor para corrigir prova.
E aí fica uma dica: não use lenço de seda para limpar chão. Então você está usando um professor, um ser humano, para limpar chão, para corrigir prova, para fazer análise, para fazer currículo. O robô faz muito melhor que essa pessoa. E você que é professor, eu vejo na educação muita gente, eu sou contra, eu sou contra. Você gosta de lavar roupa? Você não gosta. Então você tem uma máquina de lavar roupa. Qual que é a desgraça? A desgraça é que você quer uma política que te obrigue a continuar lavando roupa. Você fica com medo de ser humano, que é um problema do Brasil. Não sei se você sabe, no Brasil, posto de gasolina, por lei, tem que ter frentista. É um absurdo. É um absurdo. Você vai na Europa, Estados Unidos, em um monte de lugar. É automatizado. É automatizado. Por quê? Porque quer garantir o emprego de uma pessoa que é abandonada. Essa pessoa tinha que estar sendo ensinada, educada para uma função melhor. Ele cheira gasolina o dia inteiro. E mais do que isso, não produz nada. Não produz nada, né? Então, pessoal das instituições educacionais, eu sei que vai ser, no começo, um choque. Pô, o robô corrige prova, o robô faz a prova. Você coloca todas as competências, todo o conhecimento que você quer saber se o seu aluno tem, o robô faz essa prova. Esses dias, eu estava ajudando o Arthur a arrumar o título de um livro. Eu peguei no chat GPT e falei, por favor, 10 títulos de livros para esse tema. Pum, ele me colocou 10. Eu falei, põe mais 10, põe mais 10. Aí eu vi que era em inglês. Eu falei assim, põe 10 em português. Eu tive em 3 minutos 50 títulos de livro. Lógico, o pessoal de marketing vai falar, Roberto, ele vai roubar. Vai. Se você é ruim, ele faz melhor que você. Agora, se você é um sujeito criativo que tem ideia, você vai pegar esses 50, vai fazer um estudo e você vai economizar 3 dias. O pessoal de marketing, para arrumar 50 títulos, ia perder 3, 4, 5 dias de trabalho. Então, você que é empresário, você que é dono de escolas, não use lenço de seda para limpar o chão. Por quê? Porque você vai destruir esse ser humano. Ele vai ficar com depressão, com ansiedade, com burnout, irritado, vai brigar com todo mundo e ele pode aprender muito mais. Agora, o robô consegue fazer muito melhor corrigir prova, mas quando esse aluno chegar triste porque ele foi espancado, e o professor olhar nos olhos e dar um abraço, o robô nunca vai pegar. Não vai alcançar. A competência da inteligência afetiva. Né? O que é a inteligência afetiva? É ajudar a pessoa a se sentir importante. Num mundo que esmigalha a gente para a gente não se sentir significativo. E na verdade, Roberto, falando em inteligência afetiva, a gente tem que prestar muita atenção, porque essa inteligência, na minha concepção, ela tem que ser ativa, ela não pode ser passiva, porque as pessoas, elas pensam que o fato de você ser afetivamente inteligente significa que você tem que esperar do outro, mas a inteligência artificial, o cara diz assim, a inteligência artificial não sabe amar. Mas ela vai falar eu te amo, e você que é ruim vai acreditar. Então, cara, se você falar eu te amo para a inteligência, não vai funcionar. E você tem que falar para as pessoas, né? De fato, tem que entender que você tem que ser ativo para você o quê? Se superar dentro da inteligência artificial, né? Mas, Roberto, para a gente encerrar, eu queria trazer mais um tema que é curioso dentro da inteligência artificial. Cara, nós estamos no mercado. O mercado da educação tem muito a ver com empregabilidade, né? Isso de fato, é uma cultura. As pessoas, elas se educam para, de forma prática, se profissionalizar e buscarem suas profissões. E fala-se muito que tem um monte de profissão acabando e tem um monte de profissão nascendo. Cara, qual que é o recado, qual que é a parada que você dá para quem empreende e principalmente para quem quer viver de educação num mundo onde a própria educação ela vai ficar artificial dentro desse contexto? Olha, todas as profissões que não te exigir entender de gente e que não te exigir tocar o coração das pessoas, está sob risco. Roberto, eu sou um cirurgião.
eu não vejo a pessoa, o robô vai pegar essa cirurgia. Mas aquele abraço, aquela palavra de estímulo antes de uma cirurgia, aquela palavra de estímulo, de afeto pós-cirurgia, o robô não pega. Tudo que exigir que você entenda de gente, que você seja uma pessoa afetiva, esse emprego não está sob risco. Todo emprego que não precisar de afeto, que não precisar de colo, está morto. Cara, top demais. Obrigado, viu? Ô, Fran, obrigado. Tem muitas cruzadas para a gente fazer. Estamos só começando, né? Pessoal, para você que fala assim, onde eu quero aprender sobre seres humanos, tem o MBA da gente, na Unifest, Alberto Chiniachik, uma equipe de pessoas que entendem de gente. Tem um tesouro, tá tudo lá. E vamos abrir turma agora, né, Alberto? Nós vamos abrir turma agora. E parece que a gente fez esse curso antes desse boom de inteligência, depois desse boom de inteligência artificial. Mas foi bem antes. Foi bem antes. Por quê? O segredo do meu sucesso é entender de gente. Eu gosto de ser chamado mentor dos mentores, mas o título que eu mais gosto é especialista em gente. É isso aí, Roberto. Valeu, obrigado, gratidão. Maravilha.